Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Gerar, podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você. Com o oferecimento de Neutrofer Folato D dos laboratórios EMS, suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar e durante a fase da gestação também. E hoje o tema desse nosso episódio é um tema relativamente complicado, vamos dizer assim, mas nós vamos tornar esse assunto um pouco mais fácil. Tá? Nós vamos falar hoje sobre mosaicismo. E comigo na bancada, doutora Bárbara Flecha. Muito bem-vinda, Bárbara. Boa tarde, gente. De fato, um tema complicado, né, Bernardo e Ju? Vamos tentar tirar essas peças aí complexas e deixar mais claro para as nossas pacientes. É isso aí. Conosco também é nossa especialista em genética, doutora Juliana Carneiro. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, boa tarde também para vocês. Vamos descomplicar um pouquinho a genética, né? Vamos tentar. E, bom, vamos começar então falando com ela, com a nossa especialista, Juliana. O que é essa palavra complicada? Mosaicismo. Mosaicismo realmente assusta quando a gente vê isso no resultado. O mosaicismo, ele é uma condição em que existem dois materiais genéticos, vamos falar dessa forma, distintos dentro de um mesmo organismo. Então, uma pessoa que tem uma composição de cromossomos diferente dentro de células. Então, elas podem ter células se comportando como um tipo de cromossomo de uma forma, ou ela pode ter células que possuem uma composição de cromossomos diferente de outras. Então, essa é uma pessoa mosaico. Então, ela tem uma mistura de componentes cromossômicos dentro de um mesmo organismo, então. Tá, então vamos tentar traduzir isso para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo no nosso podcast. Como seria isso? Então é como se a gente tivesse nosso cariótipo, né, a nossa formação genética, nossos cromossomos. Nós temos, então, 46 cromossomos, né? Seres humanos, 46 cromossomos. Se for homem, XY. Se for mulher, XX. Lembra aquilo que todo mundo estudou lá na escola, tudo mais? Então, beleza. O mosaico seria o quê? Eu tenho uma formação, no caso sou homem, 46XY, de repente eu tenho algum 47 no meio das minhas células, é isso? Isso pode acontecer. Então, o mosaicismo, ele pode acontecer com qualquer tipo de cromossomo, isso depende muito da hora, quando vai começar a formar o embrião, lá no comecinho da gestação, que vai acontecer as divisões celulares. Então, dependendo da forma como esses cromossomos vão se dividir dentro das células para formar o material genético de cada célula, pode acontecer uma divisão cromossômica diferente, desigual, e isso pode gerar perfis genéticos diferentes em cada célula. Então, sim, o homem, por exemplo, é 46XY, mas podem haver células 47, podem haver células 45, e pode acontecer tanto nos cromossomos sexuais, que é o XY, ou em qualquer outro cromossomo do nosso organismo. Entendi. Então, o mosaico, ele depende, né, desse fator da divisão celular lá no começo, mas ele pode ocorrer em diferentes momentos também. Então, é basicamente isso que você falou. A pessoa, ela tem dois componentes, provavelmente por um erro a gente chama de não disjunção, que é um erro de divisão celular mesmo lá nos primórdios da gestação, e isso leva à composição de cromossomos numericamente distintos, principalmente na mesma pessoa. Eu sempre gosto de explicar para as pacientes sobre o mosaicismo, pegando aqueles quadros de mosaico mesmo, que são várias pecinhas coloridas, né, num quadro mesmo. Então, a gente é esperado de ter todas as células com a mesma composição genética. Sim. Né? Isso é o que se espera. Mas, eventualmente, podem haver células no nosso corpo que têm uma composição genética diferente, que é isso que é o mosaicismo. Então, ao invés de ser aquele quadro todo azul, com aquelas pecinhas todas azuis, eventualmente vai ter uma vermelhinha ali no meio, ou uma amarelinha, que vai fazer com que todas aquelas células não sejam geneticamente idênticas, né? E é complexo de entender o mosaicismo, porque ao mesmo tempo que às vezes ele não representa nada, ele pode representar muita coisa, né, Ju? Exatamente. Essa analogia que você fez dos quadradinhos, ela é muito interessante. Imagina que para a gente se formar, a quantidade de divisão celular que tem que acontecer, olha o tanto de célula que o nosso corpo tem. Então, pode sim acontecer em alguns casos que uma delas se divida errado. E isso pode gerar esse perfil de mosaico, de
composições cromossômicas distintas. E a gente tem o mosaicismo, que é o mosaicismo natural da mulher, né? Porque a gente tem a inativação dos cromossomos X, então a mulher naturalmente tem um perfil de mosaico do cromossomo X, que é esperado, mas sim, algumas pessoas têm essas diferenças que podem acontecer, a gente pode até falar disso daqui a pouco, né? Pode acontecer no começo ou mais tardio, e dependendo da situação e do local, da posição, né? Que acontece, ou do cromossomo que acontece, ela pode não dar nenhuma característica física, por exemplo, digna de observação, de nota. Então, a pessoa nem percebe. E ela pode descobrir que ela é um mosaico lá na frente, se porventura fizer um teste genético. E aí ela descobre o mosaicismo. Mas, em alguns casos, ela pode já nascer com uma síndrome ou com alguma característica que já deixa o médico suspeitar que pode se tratar de um mosaicismo. Eu ia até perguntar isso. Nem todo mosaico, então, ele representa uma alteração física ou até algo significativo, seja alguma outra característica. Não se manifesta necessariamente, é isso? Isso mesmo. A gente, não considerando o mosaicismo da inativação do X, mas vamos pensar que na hora da geração do embrião, a gente tem sucessivas divisões celulares para formar o bebê. Se esse erro, né, essa separação desigual acontecer lá no finalzinho da separação celular, a gente vai ter uma população de células, vamos colocar, diferentes, muito menor do que se acontecesse lá no começo. Então, a manifestação clínica ou alguma característica física, ela pode nem se manifestar ou se manifestar de uma forma tão tardia, em tão poucas células, que ela fica imperceptível. Entendi. Mas agora você me deu uma explicação que eu acho que justifica... vamos dizer assim, acho que a alteração de humor, pelo menos da maioria das mulheres, eu não vou falar da maioria, vou falar da minha esposa especificamente. Eu acho que é por conta desse mosaicismo de inativação do X, que as mulheres flutuam tanto essa característica, acho que de humor, né, essas não coisas é pelo assim. Mosaicismo. Não é, não. São outros motivos. Tem hora que eu penso que não é possível, gente, tá tudo bem ontem, o que aconteceu de ontem pra hoje? A gente só dormiu, não aconteceu nada. Sem nem saber detalhes, eu te falo que a principal causa disso pode ser outra, né? Alterações hormonais que a gente tem ao longo do mês. Isso. Não, sem dúvida. Mas agora vamos trazer esse mosaicismo pro lado embrionário, né? Então, qual que é o impacto disso? Eu até vou fazer uma outra pergunta antes. Eu já li algumas vezes, né, algumas discussões em congresso que falam que talvez todo ser humano seja mosaico. Você acredita nessa possibilidade, Juliana? Porque, assim, igual você falou, a gente tem trilhões de células. Nem todas as células, quando a gente pede um exame específico, né, um cariótipo, por exemplo, até acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o cariótipo. A gente, no cariótipo, conta quantas células, Juliana? A gente tem vários tipos de contagem. A gente pode contar de 20, 50, 100 células. Quanto mais, melhor, Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Então, vamos supor que naquela amostragem que a gente pegou... Mas nem sempre a gente tem esses exames com 100 células, 50 células disponíveis. A maioria das vezes... O padrão são 20 células. São 20 células e que, às vezes, é pouco, né, Ju? Pouco. Pra gente... E em alguns casos, se precisar, aí amplia-se o cariótipo para 100 células. Né? Então, assim, é como se você lançasse uma rede de pesca no oceano e falasse assim, olha, quero pescar, sei lá, uma baleia que só dá lá no Ártico e você tá jogando a rede aqui no Brasil, sei lá, né, num polo tropical. Então, muitas vezes pode refletir isso. A gente não consegue afirmar, eu acho que nem diagnosticar. Você acha que faz sentido, não faz sentido? Olha, eu não duvido nada quando a gente pensa em genética. Eu acho que faz sentido porque a diversidade que a gente tem é muito grande. E a gente pode pensar em mosaicismo de várias formas, né? O que a gente vê no mosaicismo do cariótipo, muitas vezes, primeiro são poucas células analisadas, isso não representa o conjunto cromossômico inteiro. Então, quem sabe se a gente analisasse mais, a gente poderia achar algum mosaicismo em menor proporção. Mas também a gente tem aquelas... o cariótipo, como eu falei, ele analisa variações maiores. Então, ele vai analisar se você tem um cromossomo a mais, se você tem a menos, ou se você tem uma quebra cromossômica. Mas a gente pode também pensar em mosaicismo em pequenas alterações genéticas. Né? A gente pode pensar em microdeleções, a gente pode pensar em alterações pontuais, e isso o cariótipo não detecta. Sim. Então, a gente tem conceitos que a gente fala hoje de mosaicismos somáticos, por exemplo, que ao longo da vida, realmente, a gente pode desenvolver algumas mutações. E a gente tem linhagens celulares diferentes, sim.
Mas isso não significa que a pessoa não é que é uma pessoa que tem alguma síndrome, alguma característica que vai ser incompatível com a vida ou que vai ser causadora de alguma doença. Ô, Bárbara, quer falar? Pode falar. Eu queria só dar uma introduzida aqui no assunto, pedir para as pacientes ouvirem o podcast anterior que a gente falou do teste genético. Sim. Porque o mosaicismo, para a gente entender, a gente precisa entender o teste genético também, que a gente fala, né, já falou anteriormente. Então, esse conceito de mosaicismo que a gente está falando aqui, ele pode ser feito no indivíduo, né? Mas a gente está começando agora a falar também do teste genético no embrião, que é aquele quando a gente faz um teste genético pré-implantacional, né? Que tem indicações precisas que a gente falou e a gente pode falar de novo aqui também para as pacientes entenderem, para ver se existe um mosaicismo naquele embriãozinho que a gente está pretendendo transferir, né? E como que a identificação do mosaicismo no embrião determina a nossa conduta quanto a transferir ou não o embrião, né? Perfeito. Que isso vai ser o ponto-chave, assim, para as nossas pacientes, né? Mais do que identificar o mosaicismo no indivíduo, né? Que já é um adulto e tal, a identificação do indivíduo no embriãozinho também, né? Que é o grande desafio quando a gente está lidando com a reprodução e com os testes genéticos pré-implantacionais. Exatamente. E aí, dentro desse universo, que é realmente da embriologia, da parte da genética, né, do embrião, então estudos mostram que o mosaicismo é presente em mais ou menos 5% dos embriões. Né? Então, quando a gente faz ali os testes genéticos pré-implantacionais, como a Bárbara bem falou, que a gente comentou no episódio anterior, a chance, a assertividade daquele teste é em torno de 97% de acurácia, né? E justamente por que não é 100%? Porque a gente tem uma possibilidade de mosaicismo, muitas vezes, né? Então a gente tem a questão dos mosaicos. Então significa o quê, gente? Fiz a biópsia do embrião, tirei 10 células daquele embrião, mandamos para o laboratório da Juliana, por exemplo. Ela foi lá olhar essas células, a genética das células, e encontrou 8 células normais e 2 alteradas. 2 com alguma alteração do cromossomo. Então significa que a gente tem ali um mosaico. E é um mosaico do quê? De baixo grau. Não é isso, Juliana? Isso. Esse mosaico de baixo grau, dá pra gente transferir esse embrião? Olha, esse é um tema bem controverso, né? Acho que Pergunta de R$1 milhão. É uma pergunta de R$1 milhão. Eu acho que é importante considerar essa questão do baixo grau e é importante considerar também qual que é o cromossomo que está alterado. Então, hoje tem um conceito, né, que o baixo grau tem uma porcentagem que é considerado baixo grau. E é importante sempre quando eu converso, pelo menos com os pacientes, que eles entendam, né? Eu não posso definir isso por eles, mas eles têm que entender que mesmo o mosaicismo de baixo grau, ele pode sim gerar algumas alterações na criança, porque existe uma alteração genética ali. E dependendo como eu falei, do cromossomo, alguns cromossomos são mais críticos. E isso pode gerar, não que signifique que seja incompatível com a vida, mas é muito importante que pode ser uma criança, um embrião viável, mas pode ser, às vezes, uma criança que vai nascer com uma necessidade diferente. Então, essa questão do transferir ou não, eu acho que ela acaba sendo muito pessoal no final das contas, né? É importante que a médico e paciente estejam bem informados sobre o que pode acontecer. É muito desafiador quando a gente está tratando sobre transferir ou não um embrião mosaico, né? Por isso que eu acho que essa equipe multidisciplinar é muito importante. É o médico especialista em reprodução, geneticista, embriologista e a família muito bem orientada sobre tudo que a gente está tratando ali, né? Existem poucos estudos de segmento de transferência de embrião mosaico a longo prazo, né? Então, assim, a gente acaba que muitas vezes a gente não tem as respostas mesmo. A gente tem algumas respostas, mas sim, em termos de número mesmo, tantos embriões mosaico transferido, baixo grau, o segmento foi esse. A gente ainda tem poucos dados para a gente poder dar para os pacientes. Então, precisa ser uma decisão muito informada, sim, né? Como tudo na medicina e na reprodução humana não deixa de ser diferente, nada é 100% exato, ou é 0%. A gente não... Sim. E às vezes a gente não vai ter um número exato também de porcentagem de dar para o paciente.
Então, é muito delicado. O que eu acho que é muito importante? Obviamente, sempre vão transferir os embriões euploides antes, óbvio, né? Sempre tentar fazer mais um ciclo de estimulação ovariana antes de transferir embriões mosaico. Então, ou, né, outros aneuploides de baixa complexidade. Mas ter essa alternativa, mas não vai ser a nossa primeira decisão. A gente sempre vai tentar outras alternativas antes de transferir os embriões mosaico, porque o principal objetivo do tratamento de reprodução humana, antes de tudo, é uma criança saudável em casa. E quando, às vezes, a gente não tem essa segurança mesmo, a gente tem que ser claro com esse casal, com esse paciente, para que seja uma decisão informada e tomada em conjunto. Então é muito importante isso que a Bárbara e a Juliana trouxeram, e até complementando um pouco isso, a gente teve muitos estudos, né? Desde que a gente descobriu que existia mosaicismo embrionário, então a gente conseguiu entender realmente qual que é a taxa, esses 5% mais ou menos, de presença de mosaicismo nos embriões. E aí depois a gente começou a entender que existia mosaicismos de alto grau e de baixo grau. E depois surgiram estudos que transferiam embriões com mosaicos de baixo grau. E aí é muito importante isso que vocês duas falaram, considerando qual cromossomo que está alterado. Então, mosaicos hoje, que a gente indica a transferência, e a gente tem gravidez, inclusive na gerada in vitro, de embriões mosaicos de baixo grau, só que eram cromossomos, por exemplo, não vou correr o risco de pegar um mosaico de cromossomo 21, que é da síndrome de Down. Mesmo sendo de baixo grau, eu não indico transferência desse embrião. Então, aqueles embriões com alterações que são compatíveis com a vida, que nascem, né, às vezes um Turner, Edwards, enfim, essas síndromes que nascem, a gente não indica a transferência de embriões mosaicos, mesmo sendo de baixo grau. Agora, mosaicos de alto grau, a gente já sabe que eles estão relacionados com maior abortamento mesmo. Então, não é indicado a transferência de mosaicos de alto grau. Então, os de baixo grau, sim, a gente pode transferir, a gente tem estudos, tem gravidez com isso. Ela é um pouco, até às vezes, mais baixa do que uma gravidez de um euploide, mas ele pode dar. Então, às vezes, numa situação que a paciente, ela já passou ali por vários ciclos, né, conseguiu, às vezes, poucos embriões, e o que ela tem é aquele mosaico, então a gente pondera com ela, a gente explica para a paciente, e esse é o papel até do nosso podcast, né, do Pode Gerar, é justamente trazer essa informação e aí essas explicações para os pacientes. Então, que a gente possa orientar elas, né, mas com essa possibilidade, elas sabendo disso. E olha só quem chegou por aqui. Para variar, atrasado. Conosco, doutor Emílio Garavini. Bem-vindo, doutor Emílio. Muito obrigado. Cheguei aqui agora, é um assunto muito importante e interessante. E eu diria que talvez a fronteira da reprodução humana, que é a genética. Assim, e eu acho que nos próximos anos a gente vai poder mudar mais ainda a nossa fronteira, a gente vai subir alguns degraus, né? O mosaico que eu vi que vocês estão discutindo aqui é um assunto importante, mas vão surgir muitas novas possibilidades, e eu fico doido para a genética poder evoluir mais um pouquinho, para a gente poder oferecer mais soluções para os nossos pacientes. Sobre o mosaico, eu acho que é isso aí que você falou. E tem um conceito também que eu sempre gosto de discutir com as pacientes, né, que como que a gente pode garantir ou afirmar que uma análise de 10 células vão significar o que um indivíduo com um quadrilhão, não sei nem precisar quantos milhões de células a gente tem no nosso corpo, né? Então, é um teste que tem limitações também. Existem mecanismos de autocorreção também, né? Às vezes uma dessas 10 células retiradas lá na biópsia está alterada, mas ela vai se corrigir ao longo das divisões celulares, ou vai ter uma célula que vai ter uma alteração ao longo da divisão, que a gente também não pegou lá no início do teste, né, quando a gente fez essa biópsia dessas células. Então, assim, entender as limitações do teste para poder aplicar corretamente, com consentimento informado,
com a discussão da equipe multi, eu acho que é fundamental. Né? O que eu achei fantástica a sua colocação, porque a gente tem que pensar também que a genética, ela não está escrita daquele jeito e vai acontecer daquele jeito. A gente sabe, o que a gente pode orientar o paciente esse cromossomo ele é crítico ou não por causa disso, o que tem nesse cromossomo que pode ser crítico, quais são os genes, quais são as proteínas que podem ser afetadas, mas não significa que vai se comportar daquela forma. Primeiro, qual que é a linhagem da célula que sofreu alteração? Ela vai desenvolver em que tipo de tecido no corpo da criança? Será que é uma coisa mais crítica ou uma coisa diferente, né? Que não é tão crítica dessa forma, vou colocar essa palavra. E também a questão até de compensação genética, né? Então, a gente tem aí uma alteração que pode ser que existam mecanismos de compensação, autocorreção genética, e que aí não se desenvolve uma síndrome, por exemplo, da forma que a gente esperaria. Então, existem esses mecanismos também, e então a gente não consegue afirmar como que vai ser. A gente consegue passar o que é o mosaicismo de baixo grau, quais são as possíveis implicações, mas a gente não consegue afirmar quais serão elas. Exatamente. Esses dias a gente teve um caso, não lembro de quem, será? Seu, doutor Emílio, não lembro de quem que era, mas teve um paciente que fez um cariótipo e ele era mosaico, se não me engano, um homem que tinha uma alteração lá, tinha um 47, tinha um cromossomo a mais. Não, quer dizer, tinha um a mais e um a menos. Ele era, ou seja, era um mosaico mesmo. Tinha 46, né, XY, aí ele teve células 45 e 47. Que até faz sentido, né? Ou seja, um cromossomo saiu de um lugar e foi pro outro. Né? Então ficou com células a menos e outras a mais e foram multiplicando e enfim, tinha mesmo esse mosaico. Mas eu acho que o tema básico, a mensagem principal desse episódio era justamente essa, a gente tentar elucidar um pouco mais o mosaicismo. Tem que trazer mais alguma coisa, Juliana? Não, eu só queria comentar que eu, como geneticista, eu acho fantástico como que a genética realmente ela tem sido usada para evoluir mesmo, né? Algumas condutas. Então, como o doutor Emílio falou agora, eu acho fantástico a gente conhecer isso e a gente poder aplicar para melhorar uma condição de vida, para melhorar uma questão de fertilidade da mulher, para que ela tenha um conhecimento. Eu sempre falo muito isso com as pacientes também, que elas ficam chateadas quando são mosaico. Eu tô assim, olha, você tem uma informação nas suas mãos agora. Você sabe o seu perfil genético e você sabe agora como agir baseado no seu perfil. Então, eu acho isso muito importante. Eu fico muito feliz que a genética contribui tanto para isso, sabe? Isso. Sem dúvida. E traduzir para o paciente a informação de um cariótipo não é tão simples. Traduzir as possibilidades, o futuro e as repercussões no corpo daquele casal, daquele futuro bebê. E eu acho que vai muito bem você estar aqui. Que bom. Bom, gostaria de agradecer então a presença de todos. Vamos encerrando esse nosso episódio por aqui. Fiquem ligados que vem mais episódios por aí. Muito obrigado, doutor Emílio. Eu que agradeço, cheguei na hora certinha, né? Mas vamos gravar mais episódios depois. Mas é que eu tinha que dividir em dois, que eu estava lá no consultório, estava aqui e não dá tempo. É uma loucura. Tá e certo. tem um trânsito, sempre desculpa, é um trânsito. Doutora Bárbara, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Vamos que vamos. Juliana, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Isso aí, até o próximo, pessoal.